Obrigada por essa noite. Tu és o nosso esconderijo, nosso lugar secreto, nosso lugar de segurança. Obrigada por essa noite, que eu sei que não será uma noite comum, mas você vai nos ensinar a descansar em você. Descansar debaixo da tua potente mão e saber que você é Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque esse é o encontro. Você nos chamou para ouvirmos a sua voz e nós vamos ouvir a tua voz nessa noite. Nós estamos atentos, Pai, para ouvir. Nós somos uma terra fértil. Nós estamos abertos a ouvir as tuas instruções nessa noite, Pai amado. Planta, Senhor, em nossos corações as tuas sementes. E elas produzirão a 30, a 60 e a 100 por um. No poder que há no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Podemos sentar. Aleluia. Obrigado, louvor. Eles foram assim 100% guiados. Vocês vão descobrir. Foram 100% guiados nessa música. Eu estava com desejo de pedir até a Fafá e a Marta, eu estava pensando de pedir para vocês cantarem, aprenderem, porque eu estava estudando sobre... A gente tem uma imagem aí, Vitor? Não, né? Eu estou lendo um livro que é de Tony Cook, Atravessando as Tempestades. Ele foi um lançamento do ano passado. Um livro muito, muito bom. E eu estava pensando em ministrar e não sabia o dia. Mas aprove ao Senhor de ser hoje o dia de entendermos um pouquinho sobre coisas que passamos nas nossas vidas, né? Então, eu acredito que nós vamos ser acrescentados. Então, deixa Deus falar com você, tá certo? Se você deixar Deus falar com você, Deus vai falar com você. Seja só uma terra fértil, abra só o coração. Como Marcos diz, nós não dependemos de ministros. Nós temos que passar desse patamar. Nem depender de ministro, nem depender do louvor, como falou Fafá muito bem, terça-feira. Chegou o tempo de nós darmos respostas para Deus. Deus já nos deu a resposta sobre tudo o que Ele pensa sobre nós, sobre tudo o que Ele deseja sobre nós. Agora é a nossa parte de darmos respostas para Ele. Esse é o tempo das oportunidades, mas esse é um tempo também de nós darmos resposta para o Senhor. Amém? Você concorda comigo? Quem é que vai receber a palavra com mansidão? Diga assim: eu sou uma terra fértil. Eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Não vai ser exatamente uma aula, tá certo, do Rema, porque nós estamos tendo uma escala, né, de aulas, e pode ser numa quinta ou pode ser no domingo. Então, nós tivemos domingo, mas de qualquer maneira vai ser... Poderia-se dizer que é uma consequência do que foi falado domingo. Vocês lembram sobre o que a gente falou? A gente falou sobre o caráter de Deus. Vocês lembram? Que Deus é bom, a gente aprendeu sobre a sua fidelidade. E nós temos ensinado aqui que Deus é bom, que nada que é mal vem dele, que tudo que vem de Deus é bom. Não é assim que a gente aprendeu, já ensinei uma vez. É necessário que os cristãos sofram. E a gente tocou um pouquinho sobre isso, sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, que Deus é a fonte de tudo que é bom, Satanás é a fonte de tudo que é mal. Por que é bom a gente lembrar de tudo isso? Para a gente encaixar tudo que a gente vai dizer hoje à noite. Amém? Então, estando esclarecidos tudo isso, ainda vou falar sobre o ano passado. Como esse é a primeira ministração desse ano, e geralmente quando começa os anos, a primeira ministração geralmente na escola dominical é minha. E a gente vem começando a falar geralmente sobre tudo que Deus vem compartilhando conosco a partir daquele momento para aquele ano, nos dando um norte, nos dando uma instrução e uma visão, né, para o ano. Geralmente o Senhor, quando chega o final do ano, Ele já vai nos trazendo algumas coisas e vai nos direcionando. Só que esse ano foi atípico, foi diferente, nós viajamos. E hoje essa é a primeira ministração desse ano. E aí... eu queria falar um pouquinho, antes de começar, a falar do ano passado, que o ano passado foi o ano de 2020. Quando nós entramos em 2020, quantas expectativas nós fizemos? Eu não sei você, mas eu fiz muita expectativa, botei naquela parede várias coisas daquilo que o Senhor tinha falado, sobre milagres, sobre sinais, sobre maravilhas. Não foi assim? Vocês lembram?
E nós falamos o ano inteiro, e nós, no começo do ano, recebemos de vários ministros que seria um ano redondo, um ano de dupla não sei o quê, e não foi? Eu, na verdade, eu poderia fazer uma leitura do ano passado, que foi um fechamento de ciclo. Um ano de 2-0. Então, vamos dizer que um 0 seja um ciclo, e o outro 0, outro ciclo. Eu creio que 2020, ele foi marcado por um ciclo fechado no reino do Espírito. Eu creio muito nisso. Foi fechado um ciclo. E a partir do momento que nós passamos por 2020, um ano tão atípico, de tantas coisas que nos deixaram assim, muitas vezes temerosos, aterrorizados, nós nunca vivemos isso, nós nunca podíamos pensar no começo do ano que a gente ia assistir os cultos de máscara, que a gente não ia poder pegar na mão das pessoas, abraçar as pessoas, visitar as pessoas, de ver tantas pessoas morrendo. Não foi assim. Foi um ano assim, bem, vamos dizer, bem diferente, para não dizer que ele foi ruim. Foi um ano diferente. Mas também nós podemos ver muitas coisas que Deus fez. Ele nos socorreu, Ele nos protegeu, Ele cuidou de nós, e nós estamos aqui. A despeito de todas as coisas que aconteceram, nós podemos dizer, nós estamos aqui. Então, só em estarmos aqui, a gente já tem muita coisa para contar. Você tem muita coisa para contar de 2020. E sabe que muitas vezes nós contamos com a boca cheia d'água, vamos dizer assim, de tanta coisa ruim. Às vezes a gente enche a boca para falar uma coisa que nem é tão bom. Então, vamos encher a boca para falar daquilo que Deus fez. Amém, amados? E eu creio, amados, eu creio que Deus, em 2020, Ele fechou um ciclo. E a partir desse ano, um ciclo foi aberto. E eu acredito que agora é contagem regressiva para a sua volta. Você está com expectativa sobre isso? Eu não sei você, mas eu nunca vi tanto sinal acontecendo. E você, não sei se você se apercebeu dessas coisas, mas eu queria que você lesse. Vamos abrir lá. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir lá em Lucas 21, 25. Jesus nos disse algo bem interessante, que está muito a ver com o que nós estamos vivendo e vendo nesse tempo. Que diz o seguinte, lá 21, 25 diz: e haverá sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra. Só um minutinho. Teria como desligar esse ventilador, por favor? Só porque fica afastando as folhinhas, viu? Obrigado, meus amados. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, aflição das nações, com perplexidade, o mar e as ondas de bramido. O coração dos homens desfalecerão por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes dos céus serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eita, glória a Deus. Eu não sei se você entendeu. Jesus, ele não era um vitimista. Você concorda comigo? Ele não era um vitimista. Ele não estava dizendo, olha, vocês vão ver isso, vocês vão ver aquilo, vocês vão ver aquelas coisas, vocês vão ver tudo isso. Mas sabe que Jesus não era um vitimista, nem fatalista. Mas ele dizia, olha, quando vocês verem tudo isso, exultai. Exultai. Sabe que nós, como crentes, a gente está perplexo, mas a gente não está exultando. Mas sabe que a gente precisa exultar? Sabe por quê? Mas, Tânia, com tanta coisa ruim, Tânia. Mas porque a Bíblia diz que a nossa redenção está próxima. Você sabe dizer o que significa redenção? Está próxima? Que a vinda de Jesus está chegando. É isso que ele está dizendo.
Eu estou voltando. Quando vocês virem tudo isso, saiba que eu estou chegando. Olha os sinais. E sabe, amado, nós precisamos estar mais atentos a essas coisas. Mais ligados no reino do Espírito. Porque se alguém não precisa ser pego de surpresa, somos nós, é a igreja. Nesse tempo, somos nós, a igreja, que vamos dar a resposta. Não somos nós que vamos ficar acuados, como Satanás tem tentado, porque ele pegou o mundo e ele sacudiu o mundo com esse vírus. Ele sacudiu, deu uma sacudida. Mas sabe que Deus, ele vai sacudir o mundo com um avivamento? Diga, eu não vou ficar fora disso. Eu não vou ficar dormindo. Enquanto as coisas estão acontecendo, amados, do mesmo jeito que Satanás sacudiu muito maior glória, Deus vai se manifestar e vai sacudir a sua igreja. É tempo de Deus sacudir a igreja para a gente sair desse comodismo, desse lugar tão cômodo que nós estamos. Você sabia disso? E aí, fechando esse parêntese, que eu fui da entrada, em nossas vidas, eu vou falar sobre Atravessando as Tempestades. Se você for ler esse livro, e eu te indico, é de Tony Cook, ele é um livro fácil de ler. Nós não temos aqui, mas nós vamos ter, se você desejar, nós podemos adquirir, tá certo? Então, na nossa vida, nós passamos por tempestades. Você concorda comigo? Nós passamos por tempestades. E deixa eu te dizer o que é tempestade. Eu fui pegar lá no Google, que nos ajuda muito, e diz o seguinte, que é agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuvas, granizo, ventos, raios, trovões e temporal. Mas para nós que nós somos crentes, a gente diz assim, estação desafiadora e difícil da vida. Muitas vezes, durante a nossa jornada aqui pela terra, nós passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar. Não é assim? Vocês concordam comigo? Vamos fazer de conta que hoje é uma aula. Eu quero a participação. Vocês concordam, minha gente? Para ninguém dormir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não é assim? A gente não vai dormir. Todo mundo vai receber a palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, quem mora em lugares, vamos supor, o Japão, geralmente lá tem tufão, tem muita coisa lá violenta. Então, eles são acostumados, as estruturas da casa já estarem preparadas para quando acontecer, eles fechar. Eles têm tudo preparado. Porque lá, constantemente, em algumas áreas, principalmente da Ásia, acontece muita coisa, às vezes nos Estados Unidos. Graças a Deus, nós moramos numa terra, meu Deus, que manda leite e mel, é o Brasil. Aleluia, Deus foi muito bom conosco. Nos colocar no Nordeste, em Campina Grande, então, meu Pai do céu, como nós somos abençoados. Quando a gente viaja por aí, você não tem noção como as pessoas babam por Campina Grande. E minha irmã diz um negócio, quem mora em Campina Grande é quem pode, não é quem quer não. Aleluia, eu acho graça. Ela diz isso. Tânia, quem mora em Campina Grande é quem pode, minha filha. Então, nós temos na nossa vida situações desafiadoras. Não é assim? Muitas vezes, que nos desafiam. Mas só que de uma forma natural, como eu estava dizendo, de tufões, onde tem essas coisas, eles preparam uma estrutura. Só que nós, como é que nós somos preparados? Será que nós somos preparados para passar por essas coisas? Oh, aleluia. Ou você, em algum momento da sua vida, você aceitou Jesus, aí você pensou numa vida assim, sem nenhum problema. Você já pensou, já sonhou? Imagine um casamento perfeito. Oh, coisa linda, não era bom? Imagine também filhos perfeitos. Meu Deus, que sonho. Uma igreja perfeita, que ninguém fala do outro. Meu Deus, a igreja do Cruzeiro. Oh, glória a Deus, aleluias. Recebe, irmão. Oh, glória, somos nós, aleluia. Não é verdade? Quantas vezes nós não nos pegamos como filhos de Deus pensando assim? Rapaz, agora eu fiz o rema. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei quem eu sou, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Rapaz, agora eu nunca mais vou ter problema. Eu sei o que é que eu tenho, autoridade no nome de Jesus. Quando a tempestade vem, eu pá! Não é assim?
E aí a gente pega os versículos, quando a gente conhece a palavra, a gente começa a pegar todos os versículos que a gente gosta, só os que a gente gosta, começa a pregar e a declarar. Isso é muito bom, eu faço isso, é muito bom. Mas sabe, de repente, na nossa vida, nós de alguma maneira somos pegos de surpresa com uma tempestade. Seja uma doença inesperada que você nunca imaginou em ter. Seja tantas coisas que podem acontecer na nossa vida, que nos pegam de repente de surpresa. E aí? O que é que vamos fazer? Não é verdade? E existe no meio cristão um entendimento errado e equivocado que diz que, por nós estarmos passando por alguma dificuldade, ou estamos em pecado, né? Rapaz, essa pessoa, vamos analisar se ela, no ano de 2001, quando ela era criança, se ela jogou uma pedra na criança. Não é assim? A gente começa a analisar, será que essa pessoa pecou? Ou será que essa pessoa está em pecado? Ou será que ela está fora da vontade de Deus? Ou será que ela está fazendo alguma coisa errada? E a gente começa a ser um investigador. Algumas vezes nós fazemos isso, ou então na nossa própria vida. Mas sabe que muitas vezes tempestade não necessariamente pode estar ligado a isso. Às vezes sim. Que nós vamos ver dois casos distintos, onde coisas aconteceram. Mas são totalmente diferentes. Só para a gente entender melhor. Tá certo? E eu queria que você abrisse lá no livro de Jonas, que é uma história bem conhecidinha, é um livro bem pequenininho, só tem 4 capítulos. Se você não sabe onde ele está localizado, eu vou te dar uma direção. Vai para Daniel, passando uns 4 ou 5 livros depois é o livro de Jonas. Aleluia. Oh, glória a Deus. O livro de Jonas 1:1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe, diga longe. Diga de novo, longe. De novo, longe da presença do Senhor. Então, qual foi a instrução de Jonas? Deus deu uma instrução a Jonas dizendo: se você nunca viu essa história, eu vou contar um pouquinho para você conhecer. Talvez você nunca tenha lido, ou você seja um novo convertido e você nunca leu, ou nunca teve a oportunidade de ouvir. Então Deus falou para Jonas, Jonas era um profeta, para Jonas ir a Nínive pregar uma mensagem, dizer para aquele povo que eles se arrependessem. E clamassem contra ela, dizendo que ela se arrependesse, porque aquela terra em 40 dias ia ser destruída. Amém? Vocês estão acompanhando até aqui? O que foi que aconteceu? Jonas, ao invés de ir para Nínive, o que foi que ele fez? Ele pegou um navio e foi totalmente contrário para onde Deus tinha mandado. Ele mandou lá, foi para um canto, ele mandou ir lá para o outro lado. O que foi que aconteceu, minha gente? Quem é que sabe? Ele estava naquele barco. De repente, diga de repente, uma grande tempestade começou a se levantar. Uma tempestade naquele navio. E aquele povo começou a se aperrear. Meu Deus, e agora? Cada um orou para o seu Deus, cada um pediu e nada. Começaram a jogar todas as suas coisas, as comidas, tudo e nada dava jeito. De repente, Jonas estava muito bem deitado, dormindo. Numa tempestade dessa. E ele lá estava dormindo. E ele lá, rapaz, se acorda, rapaz. Pede pelo menos a teu Deus para ver se ele faz alguma coisa. Porque o resto a gente já pediu. Não foi feito nada. Aí ele pegou e disse, rapaz. E eles fizeram uma sorte.
e caiu sobre Jonas que ele era o culpado. Ele disse, rapaz, por que tu fizesse isso com a gente? Aí foi lá perguntar. E Jonas disse, rapaz, o culpado sou eu mesmo. Porque Deus me mandou ir para Nínive, só que eu estou indo para outro canto. Ele disse, mas rapaz, por que tu fizesse isso com a gente, rapaz? E agora, o que é que a gente faz? Ele disse, me lance ao mar. E eles ficaram temerosos. Rapaz, lançar ele ao mar. E Deus, se Deus é poderoso, e esse negócio aconteceu isso tudo porque ele está desobediente. E se a gente jogar esse homem aí, o que é que vai acontecer? Ele disse, não, pode fazer isso. E a Bíblia diz que quando eles lançaram Jonas ao mar, o mar se aquietou. Sabe? E a palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas. Parece a história da carochinha, né? Mas eu já vi um estudo que naquela região tem peixes, que não é um tubarão, mas são peixes que cabe o homem dentro. Pesquisa científica, amém, querido? Só para a gente saber. Porque às vezes a gente escuta uma coisa dessa e diga, meu Deus, isso não é verdade. Mas Deus é o Deus do sobrenatural, amados. Se ele dissesse assim, que Jonas tinha engolido o peixe e nadado, eu acreditava do mesmo jeito. Eu acreditava. Se ele dissesse assim, ele engoliu um peixe bem grande, saiu nadando, saiu do outro lado, eu acreditava. Porque a Bíblia a gente acredita, porque foi Deus falando. Amém, queridos? Então, o que foi que aconteceu? Um grande peixe engoliu Jonas e colocou ele exatamente em Nínive. E Jonas foi lá, pregou para aquele povo se voltou para o Senhor, se arrependeu e Deus poupou aquele povo. Então, aqui nós vimos um tipo de sofrimento, um tipo de coisas que aconteceu na vida de Jonas, por ele estar desobedecendo uma orientação de Deus. Porque sabe, amados, que nós hoje, quando nós temos o novo nascimento, nós temos o Espírito Santo. Sabe que a gente é para errar muito menos? A gente é para errar muito menos. Se nós atentarmos para ouvirmos a voz de Deus, as orientações de Deus, aquilo que Ele quer nos comunicar, amados, a gente não vai errar tanto assim, não. A gente não vai dar tanto com a cara na parede, não. Muitas vezes nós damos com a cara na parede, amados. Levantamos tempestades para nós mesmos, porque nós não deixamos ouvir a voz de Deus. Ou se ouvimos, desconsideramos. Porque a instrução está lá. O sinal vermelho, ou então um sinal amarelo. Sinal vermelho é pare. Não vá por aí não dá certo, não. Pare, tudo está mostrando. Mas às vezes as pessoas querem se fazer que não está vendo. Ou tem um sinal amarelo. Preste atenção. Deus nunca vai nos deixar enganados. Você sabia disso? Ele nunca vai deixar a gente enganado. Nós temos o seu Espírito, amado. E a gente precisa aprender a considerar mais a presença dele. E a gente só erra quando a gente quer. Muitas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos. Nós mesmos tomamos as decisões e depois ainda a gente coloca Deus no meio e diz assim, Deus, por que você não fez nada? Como Sara. Sara tomou a frente de Deus, fez um negócio que Deus não tinha mandado e depois ainda vai para Deus. Mas Deus é bom, diga Deus é bom. Muitas vezes nós passamos por tempestade, por coisas que nós não pedimos orientação a Deus, ou nós não queríamos ouvir a voz de Deus, mesmo muitas vezes ela sendo tão clara, tão nítida. Mas em alguns momentos nós podemos passar por coisas que nós não pensávamos ou não tínhamos a informação. Às vezes a gente pensa quando casa, eita meu Deus, não era essa pessoa não, rapaz. Aí casou, né? Aí como eu digo na aula, quando eu estou dando, eu digo, agora você casou com abacaxi, faça uma delícia de abacaxi. Né? Eita, glória a Deus. Faça uma delícia de abacaxi e coma. Oh, glória a Deus. Mas sabe, amados, o que fez Jonas sair daquela situação? Você sabe o que fez Jonas sair daquela situação? Diga arrepender. Ele lá do ventre do peixe, ele orou. E ele se arrependeu. Sabe, e quando ele estava lá, no ventre do peixe, se arrependeu e orou, Deus mudou a estação. Sabe, Deus sempre está disposto, diga disposto a pegar de novo.
mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha tomado a direção errada, mesmo que a gente tenha feito a coisa errada, Deus sempre, amados, vai estar disposto a pegar na nossa mão e começar de novo. Ele botou ele no lugar onde ele era para estar. Quando nós nos voltamos para o Senhor e dizemos, Pai, não, eu me arrependo. Então tome hoje uma posição se você precisa. Se você considera dentro de você algo, Pai, eu errei, você não precisa estar se condenando para o resto da sua vida, não. Ei, Deus já te perdoou se você se arrependeu. A gente não precisa levar uma culpa, um peso, um fardo. Não, a Bíblia diz que os pesos a gente entrega a Ele, o fardo a gente entrega a Ele, porque as coisas que Ele nos dá é leve e suave. A gente não precisa a vida toda, porque já basta Satanás nos lembrando o tempo todo. E quando Satanás trouxer, diga, ele já foi pago. Amém? A gente não precisa carregar esse fardo. Rapaz, eu errei, eu pequei ali, eu errei ali. Não, Deus sempre está disposto a pegar junto. Sabe, basta um coração arrependido para tomar de novo. Mas a questão, sabe, amado, é muito simples para a gente entender. As nossas ações, elas têm consequências. Você concorda comigo? As nossas ações, elas têm consequências. Mas nós não podemos e não devemos ficar condenados. A gente assume, errei, Pai, chega diante do Senhor. Independentemente do seu passado, Ele sempre tem uma oportunidade para você. Viver de forma totalmente nova. Você pode hoje entender o que Deus está falando com você e você dizer, Senhor, a partir de hoje eu resolvo deixar isso. Só depende de você. Sentimentos que te atormentam, que tiram o sono. Sabe que Satanás ele é perito em fazer isso? Nesses últimos dias, quantas pessoas doentes mentalmente, por lixo que deixaram ser colocado no seu coração? Por levar lixo. A maioria, se você sentar, você vai ver lixos deixados no coração sem deixar ser levado. Ou pelo tempo, ou pelo próprio Deus que pode curar e apagar. Se você sentar com pessoas assim, você vai ver. E nós precisamos largar. Amém, amados? Então tome hoje uma decisão de viver a sabedoria e o conselho do Senhor para a sua vida. Oh, aleluia! E eu queria que você abrisse. Nós vamos ver um outro tipo. Um outro tipo eu queria que você abrisse lá em Marcos 4:35. Marcos 4:35, nós vamos ver algo bem diferente. Marcos 4:35. 4:35 diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E desesperávamos, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele lhe disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Nós vemos aqui uma situação agora totalmente diferente. A de Jonas, Jonas se levantou uma tempestade exatamente onde ele estava, porque ele desobedeceu a Deus. Não é verdade? Só que aqui nós vemos uma situação totalmente diferente. Eles estavam numa tempestade, fazendo exatamente o que Deus pediu para eles fazerem. Jesus disse para eles o quê? Vamos pegar esse barco, vamos passar para o outro lado. Foi assim? Sim ou não? Oh, glória a Deus.
E sabe, pensando no que eu estava falando no comecinho, falando sobre pensar em nunca ter problema, eu já pensei algumas vezes sobre isso. Mas eu olhando para Jesus, eu comecei a pensar, né? Jesus foi um homem perfeito. Você concorda comigo? Ele nunca pecou. A Bíblia diz que nunca se achou dolo na boca dele. Então ele nunca pecou. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos e em todas as suas atitudes. Agora, se a gente olhar para Jesus, a gente pode ver um homem que nunca passou por problemas. Aquele homem maravilhosamente perfeito, gentil, amável, com a própria expressão de Deus. Nós podemos olhar para Jesus e dizer, ele não passou por nada. Muito pelo contrário, quantas vezes ele foi afrontado. Quantas vezes ele teve que fugir porque o povo queria pegar ele e jogar de um precipício. Amado, já pensou nisso? Quantas vezes as pessoas chamaram, rapaz, esse cabra está fazendo isso, é por causa que ele está fazendo por Beelzebul. E pensando sobre isso, a gente pensa, e agora? Se o cabo fazendo errado, se levantou uma tempestade e o outro fazendo certo, se levantou também, o que é que eu faço? Deixa eu lhe dizer um negócio. Estamos nesse mundo. Então, nesse mundo, vamos baixar um pouquinho as expectativas de uma vida perfeita. De um evangelho onde muitas vezes nós aprendemos que a gente não vai passar por nada. Jesus nunca disse isso. Ele foi muito correto. Ele disse, no mundo você passa por aflições. Ei, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, amada, então você pode contar com a minha ajuda, com a minha ajuda. Então nós podemos olhar para o Senhor e ver nele nosso lugar de segurança. Onde nós, diante das tempestades, nós temos a quem recorrer. Amém, queridos? Então nós vamos ver alguns pontos. Jesus deu uma direção, qual foi? Vamos passar para o outro lado. E eles fizeram isso, sim ou não? Sim. Fielmente, vamos. Aí se levantou uma grande tempestade. E diz que essa tempestade era tão grande que enchia o barco. E eles começaram a se desesperar. E olha que eram homens, viu, amados? Bem experientes. Mas começou a encher o barco. E diga, Jesus estava no barco? Que a gente poderia dizer, não, Jesus estava no outro, é por isso que aconteceu. Jesus estava lá. Porque muitas vezes nas nossas vidas, quantas, diante de coisas que acontecem, que nos afrontam, que nos colocam numa situação tão desconfortável, desfavorável, nós pensamos, meu Deus, Jesus está nesse barco mesmo. Você já foi tentado a pensar assim? Em algum momento da sua vida? Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo e era no travesseiro. Eita, que ele sabia como era descansar diante das tempestades. Que homem para saber descansar. Sabe, amado, a gente tem muito que aprender com Jesus. Diante das circunstâncias, diante das dificuldades, nós nos levantarmos por dentro e continuar. E sabe onde Jesus estava? Diga, na polpa. Sabe onde é a polpa? É perto daquele negócio do leme. Ou seja, ele tem o controle. Ele estava no lugar onde ele tem o controle. Isso é muito bom a gente saber disso. Porque para a gente viver uma realidade do Evangelho não tão vitimista, de achar que a gente vai passar por tudo, mas entender que diante das circunstâncias, Deus está lá para intervir. Amém, queridos? E quantas vezes nos deparamos fazendo a pergunta, afinal de contas, Deus está aqui mesmo, Jesus está comigo. Sabe que nós não podemos, será que Deus, muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus me ama mesmo? Se Ele me amasse, será que eu passava por tudo isso? Mas sabe que a gente nunca pode pegar o amor de Deus e a gente achar que Ele nos ama se a gente está passando por isso ou não.
Porque se a gente fosse olhar por isso, a gente dizia que nunca Deus iria entregar Jesus para passar o que ele passou. Você concorda comigo? Circunstâncias se levantam enquanto estivermos nessa terra, simplesmente porque estamos aqui. Então nós não podemos dizer, eita, fui por ali, um pneu furou. Não, amado, de vez em quando pode ter um prego e a gente furar. Às vezes pode ser um ataque de Satanás, pode. Pode, para nos parar, para nos barrar, pode. E como ele usa o que ele pode. Como ele usa estrategicamente muito bem. Mas sabe que existe um Deus que quando eles chegaram para Jesus, depois que fizeram tudo e tentaram tirar água, e tentaram, e chegaram para Jesus e disse, mestre, não te importa que pereçamos? Sabe que algumas vezes nós fazemos essa pergunta a Deus? Rapaz, tu não está vendo tudo que está acontecendo, não. Não está vendo tudo que eu estou passando, não. Cadê você nessa hora? Cadê a sua intervenção tão milagrosa que você me disse? Não te importa, não. Você não se importa, não, que a gente esteja passando por essa necessidade, por essa dificuldade, por essa circunstância. Esse marido que nunca muda, meu Deus. Eu já orei tanto, Jesus. Só falta eu orar no milho, Senhor. Se eu não já orei, né? Não é assim? Será que o Senhor não me ouve, não? O que foi que eu fiz, meu Deus? Será que eu joguei pedra na cruz? E eu não estou sabendo, por favor, me perdoe? Uma vez eu brinquei e disse, pai, eu joguei pedra na cruz, se foi, por favor, me perdoe. Oh, aleluia. Mas diante disso, de repente, Jesus, ele se levanta e diz, aquieta-te. Pare. Jesus, ele utilizou uma autoridade espiritual para barrar uma verdade natural. Não era uma tempestade fictícia na mente, não. Era algo real. Mas a intervenção de Deus veio e disse, pare. Sabe, amados, nós precisamos aprender que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de passar, mas existe o tempo de parar. Existe o tempo de Deus nos dar respostas. Existe o tempo de vermos a manifestação de Deus. E eu digo que esse é o tempo favorável. Esse é o tempo favorável de Deus. De Deus se manifestar de maneira extraordinária. Porque é sobre isso que nós temos orado. Esse é o tempo favorável da igreja do Senhor. Desfrutar de um tempo favorável. Amém, amados? Aleluia. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Diga, eles chegaram. Eles chegaram. Eles chegaram. A resposta chegou. A intervenção veio. Você está entendendo? Você entendeu mesmo? Pense em algo que você tem orado. Eu queria que o louvor viesse, cantasse aquela mesma música. Pense em algo que você já orou, você já declarou, você já orou de todas as formas, de todas as maneiras. Você não tem mais maneira de orar. Você já orou, declarou, orou de novo, e declarou de novo, e pegou outro versículo. Não, vou pegar isso na outra versão. Acho que a versão é que não estava boa. Deixa eu pegar na versão Almeida, a revista está atualizada. Não, deixa eu pegar a NVI. Não, deixa eu pegar nessa outra versão. Peraí, deixa eu ver. E pega oração de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que eles passaram. Eles chegaram ao destino. Eles chegaram ao destino de onde Deus havia falado, vamos para o outro lugar. Ouvir as instruções de Deus vai nos trazer resultados favoráveis. Assim como aquela terra de Nínive que ia ser destruída, existia um decreto de destruição e todo aquele povo, porque Deus ama aquele povo, Deus amava aquele povo. A vida de uma nação foi mudada. A vida de uma nação por causa de uma obediência.
Sabe? E a Bíblia diz que eles passaram para o outro lado. Esse é o tempo favorável. Esse é o tempo favorável. Foi essa instrução que Marcos recebeu hoje. E ele encaixou agora, não foi, Marcos? Esse é o tempo favorável. Esse é o tempo favorável. De vermos respostas de Deus. De vermos manifestações de Deus. De vermos a mão de Deus estendida ao nosso favor. Porque nós não servimos a um Deus mudo que não pode ouvir. Nós servimos a um Deus grande. Oh, aleluia, nós te rendemos graças, Pai. Porque por essa noite nós entendemos que você intervém, Pai amado, em nosso favor. Você pode parar uma tempestade em nosso favor. Você pode dizer até hoje. Porque assim como o mar, você deu um limite e você disse que ele de lá não pode passar. Você disse que a lua ficasse no lugar, o sol ficasse naquele lugar. Nada sai daquele lugar por causa de uma palavra, Senhor. Oh, você é o mesmo. Você é o mesmo. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, manifestação, tempo favorável nas nossas vidas, na vida da tua igreja. No poder que é no nome santo de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui nesse lugar. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, aquieta-te, mar. Em nome de Jesus, emudece. Cala-te, em nome de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado, sim. E nós vamos contar o favor, a bondade, a fidelidade do Senhor, sim. Porque Ele é grande. E o seu nome é temível em toda a terra. Oh, nós vamos contar os feitos, a bondade do Senhor. E o testemunho das circunstâncias que têm se levantado hoje, elas vão ser testemunhos para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Eu declaro muitos testemunhos nessa igreja. O ano de 2021, ele sendo marcado, Pai amado, por testemunho, que nós vamos dar daquilo que você fez por nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Destinos sendo mudados. Destinos sendo mudados. Intervenções de Deus. Aquilo que parecia que não ia dar certo. Oh, vai dar certo, Fafá. Vai dar certo, Fafá. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Você pode ficar de pé. Vamos cantar esse hino. Oh, aleluia.